bem, amigos, começa agora a Cidadania no Ar. Aqui, seu direito é nosso tema. Cidadania no Ar é um programa da TV Século XXI e da OAB Campinas. Programa importante para você exercer os seus direitos, saber, conhecê-los. Bom, o tema de hoje é a crise aérea que o Brasil passa. Você sabe, eu quero só relembrá-lo. Em setembro de 2006, nós tivemos uma primeira grande tragédia. O jatinho da Legacy choca-se com o Boeing da Gol. Foi uma tragédia inesquecível, mas imediatamente pudemos perceber pela greve, pela paralisação dos controladores de voo, que aquela tragédia estava associada a outra que viria posteriormente. Nós vivemos hoje um momento de caos. Precisamos saber quais são os nossos direitos. Você tem acompanhado o noticiário e o noticiário ele é absolutamente atual e coloca hoje o usuário, aquele que viaja pelas companhias aéreas, numa situação muito frágil, muito delicada. A quem cabe a responsabilidade? Nós temos hoje a presença do nosso Ministério da Defesa. O ministro Nelson Jobim acaba de assumir, tivemos até a queda do ministro anterior, em função da crise, desta crise que nos assola e nos amedronta. Nós temos também a Força Aérea Brasileira envolvida. Será que a responsabilidade é da Força Aérea Brasileira? Nós vamos tentar descobrir isso hoje. Nós temos a ANAC, nós temos a Infraero, enfim, são tantos órgãos nesse país e nós precisamos saber a quem recorrer. Então o programa de hoje traz esse tema tão atual para você. Antes de começar essa discussão, nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje. E eu começo com a nossa presidente, a presidente da OAB Campinas, doutora Tereza Doro. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra para nós recebê-la. Obrigado. Nós temos também o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina de Campinas, doutor Aderbal da Cunha Bergo. Faço votos que tenhamos uma estada aqui que contemple realmente esse tema, doutor Aderbal, o senhor que tem transitado tanto por defender a ética no direito. Obrigado pela sua presença. É um prazer. Recebemos também a presença do doutor Anderson Delbue Janete, que é diretor do PROCON Campinas. Estamos muito felizes do PROCON estar participando, porque as reclamações vêm de toda a ordem, de toda a esfera, e o PROCON é sempre importante. E o doutor Nivaldo Doro, que é presidente da Comissão Regional de Direitos e Prerrogativas e presidente da Associação dos Advogados de Campinas. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra à nossa presidente da OAB Campinas, doutora Tereza Doro, para que converse um pouco com o nosso telespectador, explicando, eu acho que a senhora deve estar muito feliz, né? Explicando essa iniciativa tão importante da TV Século XXI e da OAB em levar ao nosso telespectador o direito de maneira tão simples. A palavra é sua. Boa noite, amigos. Boa noite, Thanos. Hoje é a realização de um sonho. A diretoria da OAB há muito tempo pleiteava um espaço e sonhava com essa oportunidade de conversar com o telespectador, com o cidadão comum. Nós pretendemos trocar uma ideia, esclarecer dúvidas e pedimos a participação de todos os telespectadores por meio de cartas, de e-mails, de telefonemas, numa linguagem muito simples, muito clara, muito sintética. Nós procuraremos desfazer as dúvidas e levar à população os conceitos da justiça, do direito, de forma muito clara. Muito obrigada por me convidar para estar presente. Doutora Tereza, eu acho que eu vou começar com a senhora e aí passamos para os demais colegas que estão compondo a nossa mesa de hoje. Eu acho o seguinte, nós vivemos uma realidade, nunca morreu tanta gente em acidente de aviação nesse país. O último que foi
trágico, não vai sair a TAM. Esse voo da TAM foi um voo que nos assola. Nós achávamos que em 2006 a tragédia era gigantesca, a de 2007 foi pior ainda. E uma das coisas que estão sendo questionadas estão relacionadas à identificação dos corpos. Então eu queria que a senhora, primeiro, posicionasse qual a importância da identificação dos corpos se todos que estavam dentro do avião estavam lá com passagem, nome. O que acontece nessa fase? Bom, é um problema legal, a necessidade de identificação em razão de sucessão, em razão de transmissão de bens, em razão de documentação, e essa identificação tem que ser feita sim. É difícil porque os corpos estavam carbonizados, recorreu-se até a DNA para fazer essa identificação, mas isso é necessário para que possa haver a abertura da sucessão, para que os herdeiros, para que os sucessores possam assumir as dívidas, os débitos, os créditos, os direitos do falecido. Doutor Anderson, nós falamos em Infraero, falamos do Ministério da Defesa, falamos da ANAC, enfim, que mais? Tem mais um órgão aqui e tem as empresas também, particulares, privadas, a própria TAM que está envolvida nesse caso, o caso da Gol, que ainda nós estamos vendo que não há uma solução definitiva. O PROCON, quem é o responsável? Há alguma visão do PROCON com relação à responsabilidade? Porque eu imagino que seja um usuário, um consumidor que esteja ali, de repente a família é ceifada da presença desse cidadão. Perfeitamente. Boa noite a todos. Doutora Tereza, meus parabéns por este primeiríssimo programa que deve se reeditar e levar a cidadania aos lares brasileiros. Doutor Thanos, basicamente, eu só sei de uma coisa, o consumidor é que não tem responsabilidade, não é? O Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns direitos fundamentais. A empresa aérea, na condição de prestadora de um serviço essencial, ela é obrigada a prestar serviços eficientes e contínuos, não é? Então, toda essa questão dos atrasos de voos, não é? Isso implica em quebrar a continuidade. Essa é uma obrigação prevista pelo Código do Consumidor e a consequência da quebra desta continuidade é o dever de reparar os danos causados. Vamos lembrar também que o Código Civil estabelece o dever de assistência, no artigo 741. Então, não importa o atraso de quem seja a culpa pelo atraso, pode ser um furacão, pode ser o Bin Laden, pode ser o que for, não é? Em havendo atraso, o transportador, por força do Código Civil brasileiro, tem a obrigação de providenciar às suas expensas um meio alternativo similar de transporte e, caso o consumidor tenha despesas decorrentes deste atraso, não importa se são despesas de hospedagem, despesas de alimentação, remédios, enfim, todas essas despesas têm que ser suportadas pelo transportador. É o que diz a lei deve ser cumprida, tanto assim que já há decisões nos tribunais, nos juizados de pequenas causas, nos juizados especiais cíveis, indenizando os consumidores já por aqueles primeiros atrasos no ano passado, na época de novembro, finados, aqueles primeiros feriados em que houve atrasos, nós já temos notícias de decisões indenizando os consumidores. Vamos voltar a falar sobre esse tema no próximo bloco, mas eu quero também passar a palavra ao doutor Aderbal Bergo, né? Rapidamente sobre a responsabilidade, porque eu ainda quero nesse bloco passar ao doutor Nivaldo. Responsabilidade, podemos explorar no próximo bloco. De quem é a responsabilidade objetiva desses acontecimentos? Da empresa aérea, do governo, do Ministério? Bom, inicialmente eu quero parabenizar a doutora Tereza, a OAB Campinas, que também tive a honra de presidir, e fico feliz em ver a nova presidente atuante e com essa visão de